Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast de médico e de louco, que aqui é o lugar para a gente misturar um tiquinho do jaleco com gotinhas de insanidade, que é o nosso jeitinho de falar de saúde mental. E hoje, o nosso assunto é a adolescência, gente, um período desgraçado da vida que todo mundo passa. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a adolescência. Eu quero apresentar a vocês uma pessoa que sabe tudo sobre infância e adolescência, que é o Dr. Anderson Garcês. Ele é psiquiatra da infância e da adolescência e trabalha conosco lá no Espaço Serenitas. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Anderson, né, como o doutor já falou. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência e trabalho lá no Espaço Serenitas. Anderson, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que vem, porque eu acho que é a pergunta que faz sentido aqui. Sim, De onde você veio? Onde você nasceu? De onde você é? pronto. Eu nasci no Piauí, então... Não, só de responder pronto, eu já sei, né? Eu nasci no Piauí, né, então me mudei para cá, para Brasília tem uns 2 anos. Antes de vir para cá, eu passei um tempo fazendo uma parte da formação no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então é isso, né, eu construí minha vida, infância e adolescência, inclusive, né, lá no Piauí. Ó, a gente vai falar um pouco dessa infância e adolescência dele mesmo. Cresci por lá, fiz a faculdade por lá, fiz a residência de psiquiatria por lá e aí fiz um ano adicional em infância e adolescência em Ribeirão Preto. Você fez a sua faculdade no Piauí mesmo? Foi. Ah, legal. E aí depois de terminar o R4 é que eu vim aqui para Brasília. Eu sempre faço essa pergunta porque eu não sei se no Piauí é igual em Minas. Em Minas, a pergunta que faz sentido é: você é filho de quem? O povo quer saber seu sobrenome. Ah, E aqui não faz o menor sentido. Não Ninguém faz. vai te perguntar seu sobrenome, vai perguntar de onde você é, né? Acho que tem um pouco, né? Eu sou da capital, mas é uma cidade que tem um gostinho de interior, Teresina, né? Que é uma cidade, apesar de ser uma capital que não é tão grande. Lá eles vão perguntar também de você é filho de quem? Dependendo do ciclo de lugar que você está, já escutei essa pergunta, assim. Ah, você é dos Garcês lá de Montes Claros? É sempre assim, né? Tem muita coisa também do interior, né? Apesar de ser capital, tem muita família que tem parentes que moram na capital, mas que tem um vínculo muito forte com o interior. Então, às vezes você pergunta se o sobrenome vem de tal cidade, né? Então, isso acontece também por lá. Gente, a gente vai falar de adolescência e a proposta do Anderson foi provocativa porque é para falar de adolescência normal e aí o Tico e o Teco bugou porque médico, a gente é viciado em falar de problema, a gente sempre está falando de patologias, né? E a proposta é conversar sobre adolescência normal. E aí eu buguei. Primeiro, o que é normal? Segundo, adolescência. Não combina, gente. Adolescência é normal, mas tudo bem, é meu bug. Eu brincava na faculdade que adolescência era uma palavra derivada de adoecência, que era uma fase da vida que o sujeito fica doente e depois cura. Obviamente, preconceituoso da minha parte. Então, doutor, me explica de onde vem a palavra adolescência que não é adolescência? Então, a adolescência, na origem da palavra, na etimologia, vem de uma palavra relacionada com crescimento, desenvolvimento, né? Então, é mais uma fase do desenvolvimento. Mas, na verdade, o conceito de adolescência na cultura ocidental, do jeito que a gente entende hoje, é um conceito relativamente recente. A gente vai começar a formar essa ideia de adolescência que a gente tem hoje lá pelo início do século XX. Então, não tem tanto tempo assim, na verdade, né, que a gente entende a adolescência do jeito que a gente entende hoje. Por vários fatores sociais que isso foi sendo necessário, né? Então, é esse conceito que, desde a origem, inclusive, né, está relacionado com crise também, né? Então, essa ideia que você trouxe de ser uma fase difícil, de adoecimento, de certa forma, também está atrelado a esse conceito de adolescência realmente desde o começo. Porque realmente é uma fase muito difícil para a maioria das pessoas, né? E também desafiadora, no sentido de... Eu digo que a adolescência é muitas vezes um espelho da sociedade do momento. Então, os adolescentes muitas vezes vão refletir muito do que está sendo uma crise ou algum problema naquela sociedade. Então, por isso que é difícil a gente, às vezes, separar essa ideia de uma adolescência normal, como você falou, da adolescência como um problema, como uma dificuldade, né? E isso é muito visto, inclusive, em representações na cultura. Então, esse conceito, como é um conceito relativamente recente, do início do século XX, você já vai ter cinema se formando, histórias mais frequentemente contadas, e é uma representação muito frequente do adolescente na cultura popular, cultura pop, né? Então, a gente tem muito
sempre essa imagem, né? Você vai voltar para da década de 50, por exemplo. O filme do James Dean, que fala da juventude transviada. É um Uhum. retrato da adolescência daquela fase. E remonta essa ideia de dificuldade, de crise, de rebeldia, né? Perfeito. Então, nós vamos criar aqui uma pessoa hipotética. Eu ia falar paciente, olha a mente do médico viciado em problema, né? Uma pessoa. E, obviamente, eu vou criar um adolescente, eu vou chamar de Enzo, né, gente? O adolescente tem que ser Enzo. Imagina que é Enzo, 16 anos, mais ou menos. Enzo, mal-humorado, se tranca no quarto por horas, joga videogame até pela madrugada, no outro dia tem aquela preguiça desgraçada de ir para a escola. O Enzo, aquele mistério, porque ninguém da família entende quando o Enzo fica mal-humorado, por que fica mal-humorado, bate porta. O Enzo às vezes é respondão e agressivo, às vezes dramático, sensível, frágil. O Enzo que às vezes parece adulto, o Enzo que às vezes parece criança, ou seja, um adolescente normal. Vamos caracterizar Enzo, já que a gente está falando de um recorte sociocultural integrado no tempo. Quem é o adolescente de hoje? Quem é o Enzo? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque, assim, acho que como a gente está falando de recortes, claro que tem uma figura ou um estereótipo que a gente pode trazer, que eu acho que é mais ou menos a ideia que você está trazendo, né? Mas acho que tem também várias influências e vários contextos que a gente pode pensar. Mas, de forma geral, como eu falei no começo, a adolescência é uma fase do desenvolvimento, que é muito importante, muito crucial para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis para o adolescente, o exercício central da adolescência, talvez, é entender seu lugar enquanto indivíduo dentro de uma sociedade. Então, é a fase em que a pessoa vai entender que ela existe fora da família, por exemplo. Então, quais os lugares e quais grupos ela vai poder estar. Então, por isso que é muito comum, por exemplo, o comportamento de grupos entre adolescentes, né? Então, aquelas coisas que a gente via em reportagem antigamente, a tribo dos adolescentes, por exemplo. E, por exemplo, na minha adolescência, né, vou pensar, né, nos emos, por exemplo, era uma tendência de grupo de adolescente. Uhum. Então, acho que é um ponto importante. E é justamente porque nessa fase de desenvolvimento que a pessoa vai começar a formar uma consciência dela mesma de forma mais concreta, assim, né? E isso se faz precisa ser feito, inclusive, em relação às outras pessoas, né? E aí é onde surgem os conflitos, né? Então, aquele filho idealizado que muitas vezes a mãe ou o pai tinham, não vai ser mais a mesma pessoa, porque ele vai estar passando por mudanças. E não só mudanças de comportamento, mudanças físicas, mudança da voz, que são difíceis tanto para a família entender, quanto para o próprio adolescente. E por isso, às vezes, é tão difícil, tão sofrido e tão complicado. E como eu falei um pouco de representação na cultura, né? Então não é à toa que tem tanto filme de terror que tem adolescentes como protagonistas, né? Ah, eu acho a adolescência um terror, sacanagem, brincadeira. Mas porque é uma fase de muita angústia. E aí uma forma de representar isso no cinema é terror. Uhum. Então, não são incomuns histórias de meu filho foi possuído e eu não sei o que fazer com ele, né? Representado de uma forma Uhum. sobrenatural, por exemplo. Ou então histórias de adolescentes que estão sendo atacados por alguma força sobrenatural e que não tem São ninguém os hormônios. nenhum adulto para orientar, que eles não se sentem compreendidos, né? Então é isso. Por mais que ele fale que tem alguma coisa acontecendo, parece que ninguém acredita. Por Uhum. exemplo, um filme que me vem à cabeça, os filmes do Fred Krueger. Que é justamente isso, né? São adolescentes que estão ali vivendo a adolescência, estão sendo perseguidos no sonho, que também é muito simbólico, por um demônio, de certa forma. E parece que ninguém se importa com aquilo, as coisas acontecem e nem tem nenhum adulto para intervir, né? A história gira em torno só daqueles adolescentes. Então, respondendo de forma mais retomando a pergunta, é uma fase difícil, mas que é necessária, né? É uma fase crítica, de crise, mas que é necessária justamente para você se desenvolver. E a gente foca muito no que é difícil para o adolescente, mas a gente esquece que as dificuldades também são trazidas pelas pessoas que estão ao redor, né? Porque Sim. parece que a gente esquece como é que é ser um adolescente, e quando você tem que lidar com um adolescente, você vai esperar que ele seja um adulto, muitas vezes.
Ou então que seja uma criança. Aí vai ter o lance das crises geracionais, né? Porque Uhum. na minha época, adolescente era outra coisa, tem ainda os conflitos geracionais, né? Do Exato. recorte do tempo também. E é justamente por isso que eu falei lá no começo, né, que a adolescência muitas vezes é um reflexo, um espelho de várias questões sociais, justamente porque vai vir um conflito de gerações, como você está colocando, por exemplo, né, partindo dessa ideia da teoria geracional. Então, uma expectativa de percurso de vida para uma geração pode ser diferente na geração seguinte. E a gente vive num tempo que isso está muito mais rápido, as coisas estão andando Ah, muito mais rápido. definitivamente. Então, esses conflitos ficam ainda mais, às vezes, expostos e mais fáceis e mais intensos, na verdade, né? Sim. Eu nasci em 1900 e não te interessa, e eu sou de uma geração que não tinha celular, não tinha internet. Então, isso por si só já é uma mudança gigantesca, né? Os adolescentes hoje estão expostos a uma carga gigante de informação que na minha época não tinha. Eu acho que só esse ponto já traz assim, desdobramentos que dá para a gente fazer uns 4 Com podcasts. certeza, é um desafio, né? Porque você imagina, já é difícil passar pela adolescência, e passar pela adolescência hoje em dia tem umas nuances novas que são muito mais complicadas e que também são muito centrais no desenvolvimento da pessoa, né? Então, por exemplo, como eu falei, a adolescência é um momento importante para o desenvolvimento da autoimagem. No mundo hiperconectado, que tem muita informação e muita comparação o tempo inteiro, imagina o quão difícil é isso para um adolescente de hoje em dia, por exemplo, né? Então, ele vai ser bombardeado de informação, muitas vezes, de influencers ou, enfim, de pessoas para ele se comparar. E Sim. sempre uma realidade, claro, recortada, editada, né? Então, isso é muito difícil às vezes, e por isso que a gente vê muitas vezes questões também com autoimagem, com o corpo, porque também é uma fase de muita mudança corporal e de construção de autoestima, né? Uhum. E nesse contexto em que existem muitas influências que não são necessariamente boas ou sejam ou representações positivas, é muito fácil que esse adolescente se perca nisso, sem uma orientação, sem um aconselhamento, sem uma referência mais real mesmo, na verdade, né? É. Falta filtro, né? Já que existe tanta informação, o crítico seria filtrar Sim. a qualidade dessa informação, o que Uhum. chega, criar o senso crítico para julgar qual a informação que vale a pena, qual outra coisa que não vale a pena. Mas a adolescência, se fosse para desenhar um arquétipo, assim, ó, a caricatura, o Enzo que a gente imagina, o adolescente, me fala aí quais são as características comportamentais do Enzo. Enzo, 15 anos. Acho que um dos problemas mais comuns, pelo menos queixa dos pais, muitas vezes, é esse comportamento mais irritado, ou até mais desafiador mesmo, né? No sentido de questionar os limites que são colocados. Então, acho que eu colocaria uma característica nesse sentido, de ser uma pessoa mais questionadora, né? Uhum. E com essa necessidade de pertencimento também, né? Então, é uma característica que é muito frequente, a necessidade de pertencer a algum grupo, uma busca por pertencimento. E talvez uma certa instabilidade, porque é isso, né? A pessoa está entendendo um pouco do que vai Sim. ser, o que o mundo é para ela, qual é o lugar dela na sociedade. Então isso vai ser difícil e vai ser às vezes instável, né? Então vai estar de um dia de um jeito, de outro dia de outro, o que é muito difícil às vezes para as pessoas que convivem com o adolescente entender, né? E também uma outra coisa que a gente vê muito como dificuldade é uma necessidade de espaço, entre aspas, né? Então, ai, não quero mais que Ah, você, minha mãe, vá lá me deixar na escola, por exemplo. Eu não quero ficar com... E existe essa vergonha dos pais, né? Mas é por isso, porque esse adolescente está tentando construir a identidade dele fora da família. Então, se você tem uma presença muito forte dos pais, eles vão ter um pouco de dificuldade nesse sentido, e eles não vão ter, às vezes, a capacidade de falar disso de uma forma mais adequada, então vai ser mais uhum. irritado, vai ser mais na briga, né? Então tem que ter muita Ou, paciência, de fato. ou seja, é um processo necessário, né? Sim, O menino precisa passar por essa fase em onde ele desprega um pouco ali da família, sim. né? Para ficar mais independente. É o ideal, né? Porque é justamente ele, é, dentro de um desenvolvimento normal, um desenvolvimento sem tantas questões, é a hora de ele, talvez, claro que com orientação, com supervisão, tomar algumas decisões de forma um pouco mais independente, até para ele se sentir seguro quando ele chegar na vida adulta, para poder ter uma vida funcional, né?
Claro que isso tem que ser visto de caso a caso, claro, mas é uma questão importante. E outro ponto importante também são pessoas mais, em geral, mais impulsivas. Sim. Então, tem dificuldade de tomar decisões e pensar nas consequências. E isso também é um processo que vai se desenvolver ao longo da adolescência, até do ponto de vista neurobiológico, né? O cérebro do adolescente ainda está em formação, especialmente as áreas relacionadas com planejamento, tomada de decisões, né? Então, não é à toa que um adolescente é mais impulsivo, tanto pela falta de experiência que ele ainda vai estar adquirindo, mas pelo próprio funcionamento do cérebro, né, do sistema nervoso. Então, é outra característica que é muito marcante na adolescência. Enzo é mais mal-humorado ou mais sensível emocionalmente? Acho que as duas coisas, dependendo do momento da fase, né? Mas acho que o mau humor vem muito disso, né? De estar um pouco perdido, às vezes, né? E tem uma mudança também, eu falei da parte neurobiológica, mas tem muita mudança hormonal, né? Então, vão flutuar muito os hormônios ali nessa fase. E isso traz realmente alterações de humor para qualquer pessoa, né? E tem um fundo biológico também. Você falou de irritabilidade, de mau humor, e qual foi a outra coisa? Gente, a minha cabeça já voou tanto, porque eu já imaginei da gente conversar sobre o papel da escola nisso tudo. Porque muitas vezes o Enzo vai se comportar de um jeito em casa e na escola Enzo é outra pessoa. E os pais ficam furiosos, pé da vida com isso. Mas isso é normal, não é? Claro, ele vai estar experimentando, né? Então ele vai ter E a gente faz isso, né? A gente está num ambiente, a gente vai se comportar de um jeito, se a gente está em outro, a gente vai se comportar de outro. O adolescente vai estar nesse processo de entender quem que ele é fora da família, como eu falei já antes, né? Então, é outra coisa que também deixa as pessoas meio confusas, dá uma bugada assim nos pais, né? Mas é normal, faz parte, né? É importante que ele tenha alguma experimentação nessa fase, né? E é o processo do adoecer normal, né? Que é isso, de ter as flutuações que são normais. Inevitavelmente, eu fico inclinado a fazer comparações. Porque eu sou de outra geração, de outra época. E aí eu vou enveredar sempre pelas frases clássicas da pessoa que está ficando velha, né? Uhum. Porque na minha época, os adolescentes eram mais respeitosos. Porque agora os meninos são muito confrontadores. E, querendo ou não, de certo modo, eu acho que eu acredito nisso mesmo. Mas como é que você vê isso? Eu acho que tem mudanças, né? As coisas mudam. E acho que talvez hoje em dia tem mais espaço para o adolescente falar, colocar a voz dele, né? Rede social tem um papel importante Nossa, a rede nisso, social é um peso enorme, né? mas também para eles falarem mais, estarem mais à vista das pessoas e talvez chamarem mais atenção e ter mais espaço para falar. Eu acho que talvez chame mais atenção. Mas é um assunto interessante, porque assim, eu gosto muito desse tema relacionado com gerações e tal, né? De ler sobre isso. E eu estava vendo algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, sobre o quanto que essa representação e essa questão de geracional sempre foi uma questão. Você vai pegar um texto do século XIX e vai dizer, Uhum. os jovens são preguiçosos, ou são difíceis. Então, assim, apesar de ter nuances novas, porque sempre vai ter, a gente tem questões que são realmente diferentes do que era há um tempo atrás, mas essa questão de conflito entre geração é uma questão que está na história desde muito tempo, assim, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim e não, né? Então, tem uma questão que já é realmente geracional e acontece, sempre vai acontecer, e tem as questões que são típicas dessa fase agora, né? Desse Do momento dia, dos dias de hoje. histórico que a gente vive e tudo mais, né? Então, essas características vão variar um pouco, mas vão estar ali, né? E como eu falei antes, né, às vezes a gente esquece como é que é ser um adolescente, porque é tão traumático, talvez, né? Né? Ah, com certeza. E, e a gente tem que lembrar que a gente não é régua para medir os outros. Então, eu estou falando aqui, mas eu tenho consciência de que a minha adolescência não pode servir de comparação para falar dessa adolescência, porque eram momentos muito diferentes. Uma coisa, por exemplo, que eu noto, que eu já vi, é adolescente questionar o valor de um aprendizado, de uma informação. Ah, não vou aprender Bhaskara, não vou usar isso para nada. Na minha época, a frase do velho, na minha época, não existia isso de questionar um aprendizado, um conhecimento, uma informação. Você aprendia porque você tinha que aprender
era o conhecimento pelo conhecimento, simplesmente o prazer de aprender. E hoje não, os meninos questionam, vou aprender isso para quê? Como se o conhecimento tivesse sempre que estar atrelado a uma função. Tem que ser útil e tem que ser agora. Você nota isso também? Isso sim, acho que os adolescentes e as pessoas em geral estão mais imediatistas, né? Então, assim, é tudo muito, como você falou, né? Utilitarismo. Você quer aprender alguma coisa para aplicar em alguma coisa, não simplesmente pelo exercício e pelo processo de entender alguma coisa, né? Então, isso realmente acontece e já é uma tendência da própria adolescência. Como eu falei antes, tendem a ser mais impulsivos e mais imediatistas, né? Então, juntar uma sociedade em que isso acontece com esse estágio de desenvolvimento, isso provavelmente deve estar sendo reforçado nos adolescentes. Na verdade, está sendo reforçado nos adolescentes, né? Então, eu acho que sim, de fato, é diferente, né? E o jeito que eles talvez se posicionem seja um pouco diferente do que alguns anos atrás, né? Então, como eu falei, acho que tem mais espaço para o adolescente falar e não necessariamente precisa dar tanto espaço, ou enfim, Uhum. precisa entender até que ponto dá para a gente dar esse espaço. E acho que é o papel dos adultos de direcionar, como a gente também já está conversando aqui. É um cérebro em formação, inclusive, né? Então, Sim. é como se você estivesse, talvez, emprestando um pouco do seu cérebro para aquela pessoa, para direcionar as decisões que ela vai tomar. Então, acho que é importante escutar a voz dos adolescentes. Eu sou um pouco contra essa ideia de que essa geração está perdida, porque, como eu falei, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Acho que a gente pode aprender muito com as novas gerações, com os adolescentes. É Ah, com talvez certeza. um dos motivos de eu gostar de trabalhar com crianças e adolescentes. Você está sempre em contato com coisas novas, com tendências novas. Então, acho que é importante escutar, mas saber colocar isso num contexto, né? E o que é que eles podem ensinar para a gente, o que é que a gente pode aprender juntos, né? Mas sem também não colocar limites nisso, tanto pessoais quanto com relação ao adolescente. E não inverter papéis também, né? Que a gente às vezes tem dificuldade. Escuta, em termos cronológicos, assim, quando é que a adolescência começa de fato? Porque outra percepção minha, né, é que o povo, que as pessoas estão ficando adolescentes cada vez mais cedo. Eu não sei se é uma percepção minha, mas eu vejo garotinhos há 8, 9 anos já com comportamento típico de adolescente, sabe? O mau humor, o confronto. Eu tenho essa percepção, mas eu quero a sua visão, o que que a ciência fala sobre quando é que começa, quando é que termina a adolescência. Porque tem isso também. Parece que tem gente que não sai da adolescência nunca mais. O sujeito tem 30 anos e está se comportando como se tivesse 15. Então, acho que, é como eu falei, o termo e a ideia da adolescência também tem uma construção social por trás, né? Então, é difícil a gente delimitar isso de uma forma estrita como um conceito só e uma data para começar e Certinho, para uma terminar. linha, né? Então, acho que tem muito do contexto, da sociedade em que isso está acontecendo, né? Mas, assim, em termos legais, por exemplo, usando, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai estabelecer ali dos 12 aos 18, mais ou menos, né? Uhum. Que é quando a gente entende que a adolescência começa e termina. Mas isso não necessariamente como a gente está comentando, né? Um limite estanque. Claro que Uhum. é um processo, na verdade. E pode começar um pouco antes ou um pouco depois. Acho que o marcador biológico é a puberdade, né? Mas acho que a puberdade marca um pouco do início da adolescência, mas não são coisas que são intercambiáveis, né? Então, Uhum. não é necessariamente uma regra, mas acaba sendo uma régua, né? Um direcionamento. Então, a adolescência vai lidar com mudanças corporais, enfim, e a puberdade está relacionada com isso. Mas acho que é um fenômeno, talvez, retomando a pergunta, de exposição em mídia. Então, a gente Uhum. vê muito adolescente na internet e as pessoas estão consumindo esses conteúdos, inclusive as crianças. Então, acaba sendo que uma forma de essas crianças mimetizarem um pouco esse comportamento mais adolescente mais cedo, né? Ou serem expostas a conteúdos e terem alguns comportamentos com uma certa precocidade. A gente vê isso. E aí, uma outra questão, né? É uma fase também de desenvolvimento da sexualidade, né? E Uhum. muitas vezes as crianças acabam sendo expostas a isso de forma muito precoce e acabam sendo estimuladas a terem comportamentos mais de adolescente muito cedo. E o outro ponto que você falou, que eu acho que é até mais interessante, é isso, né? Às vezes, esse conceito de adolescência também tem se estendido, né? Então, a gente fala hoje em dia, às vezes, de uma adolescência até os 20 anos, por exemplo, né? Que acaba que
é muito difícil a gente entender dentro do contexto social que a gente tem hoje, que uma pessoa com 20 anos consiga ter uma vida independente dos pais, né. Porque eu acho que tem a adolescência traz um pouco disso, né, como a gente estava comentando antes. É um processo de entender e se desvincular um pouco da família de certa forma, né, e andar com as próprias pernas. Isso tem demorado mais por várias questões, né, tanto pela complexidade que a gente tem, por questões sociais, por crises múltiplas que a gente vem passando. Então acaba que, demora mais para essa pessoa que está passando por esse processo conseguir encerrar esse ciclo e se tornar adulto. E acho que é uma Gente, eu concordo plenamente com você. Depois eu vou dar uma pincelada minha nesse assunto. e acho que talvez por isso a gente tenha essa sensação de que algumas pessoas experimentam uma adolescência eterna. Ou então, assim, você passa pela adolescência, mas você não viveu de fato um processo de adolescência. Então, às vezes, você Uhum. vai ter que resgatar isso depois. Enfim, são questões, né? Mas eu entendo que é um processo, né? E que não tem como a gente delimitar de forma tão Tão, estanque. tão certinho, tão a Né? fronteira tão clarinha. Mas uma coisa que eu queria trazer para você é o seguinte, é minha percepção, né? Como eu dou aula na residência, eu pego pessoas bem novas, né? O menino que terminou de formar, então 23, 25 anos de idade, e ao longo dessa última década eu tive essa percepção, que eu não sei se é real, né? De que as pessoas estão ficando adolescentes mais tarde. Então os meninos chegam para mim ainda com características muito adolescentes. É o confronto, é uma sensibilidade muito maior à frustração. Aí eu sempre fico me questionando, gente, isso está acontecendo mesmo? Ou eu que estou ficando velho e estou com aquele papo, né? Ai, é porque na minha época não era assim. Você acha que isso está acontecendo mesmo? Acho que tá, de certa forma, como eu tinha apontado antes. A gente tem passado por um período crítico. Se for pensar, as pessoas que estão chegando na vida adulta ou passando pela adolescência agora, vamos voltar 5 anos atrás, o que estava acontecendo 5 anos atrás? Pandemia de Covid-19. Ah, é verdade. É um ponto bem marcante. Então, assim, é muito importante na fase da adolescência que eles tenham uma socialização, justamente para eles conseguirem lidar com frustração, lidar com o outro, né? Entender um pouco o limite do que é aceitável ou não, enfim. E muitas pessoas, a maioria, né, foi um pouco privada de socializar, né, por conta do isolamento que a gente teve que fazer com a pandemia. Então, acho que isso traz impactos até hoje, claro, né? E um dos impactos pode ser esse, no desenvolvimento desses adolescentes, desses adultos já, né? Então, se uma pessoa que está com 20 anos hoje, ele estava com 15 em 2020, quando a pandemia começou. Estava no auge da adolescência, né? Uhum. E ele não conseguiu, talvez, viver algumas experiências que seriam importantes para se desenvolver e concluir esse ciclo da adolescência. Então, acho que talvez isso tenha feito A com que as adolescência coisas... meio protraída, né? É, é uma Estendida. teoria, talvez, né? E aí, Mas faz super sentido, né? porque é o que eu vejo atendendo adolescentes. Realmente, que tem muitas crises e muita sensibilidade, como você está falando. E uma dificuldade de socializar muito grande. Eles têm muita dificuldade de socializar. No, Gente, isso é quase. O Tico e o Teco entrou em pane de novo, porque se a gente está num mundo de rede social, onde a comunicação é tão mais fácil, como é que esse adolescente tem dificuldade de socializar? então, realmente parece um paradoxo, mas não é. Se você parar para pensar, socializar numa rede social não é socializar de De verdade. fato. Você vai ter que ser, quando você está numa conversa, você vai se defrontar com muitas outras complexidades que uma conversa em rede social não tem. Uhum. Então, acho que tem um ponto de ser uma socialização que muitas vezes não é real, né? Não que a rede social não tenha sua função e também cumpra um papel. Hoje em dia não tem como a gente É inevitável, né? negar. Mas achar que uma socialização online vai substituir uma socialização offline, não vai, né? Isso não vai acontecer isso. E acho que é um ponto aí também, né? Então, acho que Tem uma pergunta. Porque eu estou inferindo, eu estou deduzindo que, de certa forma, essa vivência em rede social compromete o desenvolvimento das habilidades sociais do menino. É isso que você está falando? Nesse sentido? quando é um caso realmente muito intenso e muito grave de uso de redes sociais e tal, acho que sim, e de forma cultural até, né? Porque a socialização acaba sendo muitas vezes mediada por essa tela. Então é muito comum ver, sei lá, prefiro mandar uma mensagem do que ir lá e perguntar para a E pessoa. falar. Isso não Uhum. só com os adolescentes, né? Com adultos também. Sim. E como a adolescência é uma fase em que isso é importante e vai ser uma coisa que precisa ser desenvolvida,
óbvio que isso vai ser atravessado. É uma faixa etária que usa muito rede social, né? A gente sabe que adolescentes usam muito a rede social hoje em dia. Então, acaba comprometendo, sim, né, um desenvolvimento social mais saudável, talvez. E acho que acontece, de fato. Ó, outra pergunta implicante, porque agora eu estou implicando. Escuta, tem como você passar pela adolescência, já que a gente está tentando falar de uma adolescência normal. Como é que atravessa a adolescência sem frustração? Isso é possível? Porque às vezes eu vejo os pais assim com um zelo tão grande. Criança, o menino, o jovem, não pode ser frustrado. Isso é impossível. O que você nota nesse perfil desse adolescente agora, atual? Então, tem esse perfil, né, que talvez tenha sido privado de algumas experiências por superproteção dos pais. Isso acontece mesmo, né? Isso às vezes é difícil, porque quando a frustração vem, porque ela vai vir inevitavelmente. A pessoa não vai saber lidar com isso, né? Porque acho que quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? A gente está falando de adolescência normal, mas acho que o normal da adolescência é ter frustrações, ter crise. Exato. É importante passar por algumas crises para você se desenvolver. A gente não consegue se desenvolver se a gente não passar por crises. Não estou romantizando sofrimento, não é nada disso, mas acho que faz parte a gente ter algumas crises. E a adolescência é um período crítico, né, do desenvolvimento. E por isso que é difícil. Então é normal estar um pouco em crise na adolescência. Se você não passa por uma crise, você não vai avançar para a próxima fase, né? Uhum. Olha, eu tive uma adolescência bem peculiar. Vou fazer uma pergunta agora sobre homeschooling. Boa parte da minha infância e adolescência foi meio homeschooling forçado, né? Então, eu fui alfabetizado em casa e na minha visão, eu acho que isso me trouxe alguns prejuízos nessa habilidade de comunicação, socialização. Eu sei que é um tema atual e polêmico. Você acha que é possível que o homeschooling comprometa as habilidades sociais? Possível é, assim, eu não estou aqui para ditar regras ou dizer o que é certo e o que é errado, mas eu entendo que a escola, porque assim, na cabeça de muitas pessoas, a escola é para necessariamente aprender, fazer uma prova do vestibular, por exemplo, né? Ou Uhum. então para aprender a matéria. Mas a escola é muito mais importante, muito mais formativa em outros campos. Então, quando a gente fala de uma aprendizagem apenas em casa, isso vai talvez dificultar que aquela criança, aquele adolescente tenha uma socialização com outras pessoas da mesma faixa etária que ela. Uhum. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Claro que tem formas de fazer isso. Então, se você quiser educar seu filho em casa, enfim, talvez pensar em outras estratégias para que ele tenha essa Perfeito. socialização. Porque, de fato, né, é importante que essa pessoa tenha essa oportunidade de interagir, socializar com pessoas da mesma faixa etária, justamente para desenvolver essas habilidades, né? Você estava falando da sua adolescência, eu lembrei da minha. Eu era um adolescente muito tímido, eu sempre tive dificuldade Uhum. de falar, eu queria passar desapercebido, né? Então, é uma questão muito comum, né? A gente vê muitas Uhum. questões de ansiedade social com adolescentes, justamente porque é difícil desenvolver isso, ainda mais hoje em dia, como a gente estava falando antes. Então, respondendo a pergunta, eu acho que, de fato, né, um homeschooling estrito, um isolamento Isso. muito grande, pode causar dificuldades na vida adulta dessa pessoa, justamente por não ter conseguido desenvolver habilidades de socialização que são É. necessárias. Ó, no meu caso, aqui expondo um pouco, né, da minha própria adolescência, quando eu entrei na escola de fato, eu já tinha lá 11, 12 anos. Então já Na era adolescência. plenamente um adolescente. E eu era o estranho da turma. Por quê? Eu não tinha as referências que os outros meninos tinham. Eu não sabia dos programas de TV que eles conversavam, eu não assistia TV, não tinha TV na minha casa. Então eu não tinha, eu era muito diferente dos outros. E eu era visto como esquisitão. Isso me deixou uma marca, porque eu era de fato muito diferente dos outros. Eu era um menino mais intelectualizado, porque minha mãe não tinha nada em casa, que era a diversão? Ler enciclopédia. Olha que coisa louca, né? Então eu tinha um monte de referência cultural que era, não que fosse maior ou mais importante, só era diferente. Eu parecia um velho diante daqueles outros meninos. E isso me deixou uma marca que eu carrego até hoje, né? Por ter ser visto como alguém muito atípico, Uhum. bem diferente do grupo. E você está trazendo isso sobre a vontade que o adolescente tem de pertencer a um grupo, de ter a mesma linguagem, vestir as mesmas roupas,
escutar as mesmas músicas, ver os mesmos programas de TV, né? Sim. Esse comportamento do querer pertencer, até que ponto isso é normal para o adolescente? Ou até que ponto isso é necessário para o adolescente? Eu acho que é importante, a gente vai viver em sociedade, né, então você tem que encontrar sua turma em algum momento, né. Claro que não dá para ficar limitado a isso, mas a adolescência vai trazer essa necessidade. E uma das formas em que isso vai acontecer é formando esses grupos na escola, sua turminha, enfim. Então é importante ter essa fase. Vai acontecer, né, você está ali na escola com um grupo de pessoas, então inevitavelmente vai formar ali uns grupinhos Umas panelinhas? e tem toda a influência cultural, né, que também vai ser importante para mediar essas relações. Então, o estilo de vestir, o jeito de falar, as músicas que vão escutar, isso tudo é muito forte na adolescência, né. Eh e você vai tentar ser o legal para justamente pertencer, né, se sentir Gente, na minha parte. cabeça é quase um comportamento tribal, né? E já que eu tenho umas referências muito diferentes, essa vontade de pertencer, essa coisa pertencer a uma tribo. Se o menino tem um comportamento no sentido oposto, não quero pertencer a tribo nenhuma, é anormal? Pode ser um comportamento que indica algum tipo de problema, não necessariamente a gente está tentando trazer uma perspectiva que não vai para o patológico, mas, Uhum. cada um tem o seu jeito, né. Então vai ter a pessoa que é um pouco diferente, que não vai querer pertencer àquele grupo de pessoas da escola, por exemplo, mas talvez vai encontrar isso hoje em dia, por exemplo, na internet. Ah, verdade. Então é muito comum eu ver o menino que talvez seja um pouco diferente, né, vou usar a palavra esquisito, mas sem o pejorativo, né, mas aquela criança que é um pouco diferente, e aí ela ficava meio excluída antigamente, sofria até às vezes mais, ficava mais vulnerável a algum tipo de bullying, por exemplo, e hoje em dia você vai e na internet você encontra qualquer tipo de pessoa, né, para o bem ou para o Meu mal. filho, isso aqui tá arborificando na minha cabeça, eu vou te trazer 1000 vezes, porque tem tanto assunto para falar, cyberbullying, tantas coisas para a gente conversar sobre isso, mas, de novo, o esforço aqui é para falar do que é normal. É muito fácil para a gente escorrer para o que é Sim. patológico, né? Mas falando do que é normal, a adolescência é esse período de formar elementos da personalidade, do caráter, e eu acho que é uma crise, porque eu não atendo criança e adolescente, mas eu atendo os pais. E eu vejo o quanto isso é difícil para os pais se situar nesse novo adolescente. Uhum. Muito, muito mais sensível, eu acho. E com elementos que não faziam, que na minha época a gente sequer pensava. Hoje, por exemplo, esse comportamento automutilante, que os pais sempre trazem isso para mim com uma angústia danada, que é tão frequente hoje e para mim é surreal, porque isso não era possível na minha época de adolescente. Você, adolescente, quais as diferenças de você, adolescente, que você é quase um pós-adolescente, brincadeira, com a adolescência que você vê hoje? Acho que tem algumas, né, eu peguei ali a transição, né, quando eu era criança e no começo da adolescência eu não tinha a internet tão presente no meu cotidiano, e quando eu estava Você começando chegou a usar disquete? usei, Ah, usei. ótimo, então pronto, então já está falando a mesma língua. Usei, mas assim, né, ainda era uma coisa muito distante, demorei para ter, computador em casa, Uhum. né, por por várias questões. E aí na adolescência realmente é que eu fui talvez ter um contato um pouco maior com a internet, mas não era que nem a gente tem hoje, na palma da mão o tempo inteiro, né. Uhum. Então isso é uma diferença muito marcante, e aí, eu sou da geração que chamam de millennial, né, que pega um pouco dessa transição do mundo offline e desse mundo totalmente conectado, a gente está ali no meio, né. E acho que os meninos de hoje, eles já nasceram com tablet, com celular, então eles já são muito vinculados com a internet, parece uma coisa mais, talvez, natural para Nossa, eles. aí eu tenho que contar uma coisa. Para. Eu tenho que. Gente, uma coisa que eu vi acontecer e eu falei, meu Deus, é muito. Eu ia falar sindrômico. Gente, como que a gente é viciado em falar coisa de médico? Enfim, era uma criança que estava lá, obviamente eu estava atendendo a mãe, e a criança tinha um impresso, um papel na mão, sei lá, gente, 5, 6 anos de idade. E o menino fazia assim, ó, no papel, querendo Ah, aumentar o tamanho da imagem. Eu falei, caramba, ele já cresceu, isso é tão natural para ele que ele simplesmente não entende que o papel não vai crescer se ele fizer aham. assim, né. Louco, né? Pois é, os meninos já estão nascendo com essa coisa, é muito natural essa interação com essa linguagem, né. É, muito formativo também, né, não tem jeito.
Você falou de experiência real, eu lembrei de um vídeo que eu vi na internet que é assim, a pessoa pedindo para uma pessoa, sei lá, de 30, 40 anos, dizer como é que é fazer uma ligação, fingir que tá ligando. Aí faz assim, né, a gente faz assim. A criança, sei lá, de 10 anos, ela pega e faz assim, né. Gente, olha que legal. Ti Esse símbolo tá entrando em desuso. Ou então tirar foto, né, faz assim, eles não, pegam tipo um celular e É selfie. é. Gente, que curioso isso, né? Impressionante. Então, acho que, retomando a pergunta, as diferenças são, acho que tem muita relação com isso, né, e com relação ao comportamento, acho que tem tanto essa que você trouxe, né, um pouco mais de hipersensibilidade para algumas coisas, né, ficaram mais vulneráveis, acho que tem muita dificuldade, eu tive dificuldade com socialização, mas acho que é um comportamento mais comum hoje em dia, dos meninos ter um pouco mais de dificuldade com isso. Acho que mas não vou falar só do ruim, acho que é uma geração talvez um pouco mais aberta a discutir assuntos, né, Uhum. que são polêmicos ou que são difíceis, com relação, por exemplo, à sexualidade, né, ou então com relação a causas sociais, preconceito, racismo, enfim, homofobia. Então acho que talvez seja uma geração que, por ter mais acesso à informação, vai conseguir eh, questionar algumas coisas que são realmente pertinentes de serem questionadas de um jeito que a gente, como eu falei antes, né, acho que é importante às vezes escutar, né, o que eles estão Uhum. trazendo. E talvez uma coisa que a minha geração tem um pouco menos, a gente já fez esse movimento também, né, mas acho que bem menos do que hoje em dia. A gente vê isso muito mais cedo, né, nos adolescentes, de eles terem um pouco mais de consciência social, ou enfim, de se envolverem em algumas causas, ou então de questionarem essas questões, mais cedo. Uhum. Então, mas isso é muito eu acho que tem muito da minha própria vivência, não estou colocando aqui o que eu Exato. vejo. Claro que isso varia muito de lugar, de contexto, enfim. E uma coisa, por exemplo, a gente está aqui, eu estou falando um pouco da minha própria adolescência e tal, comparando com esses meninos de hoje nesse contexto. De novo, eu fico com a impressão de que os meninos estão muito mais ansiosos do que foi a minha adolescência. Eu acho que todo adolescente passa por um período em que fica meio deprê, ele pensa tanta coisa, e tererê, rola uma coisa meio evanescence mesmo. Todo mundo passa por uma fase meio emo, né? Mas eu tenho visto essa geração mais ansiosa. Você tem essa percepção? Acho que sim, né, por vários motivos, como a gente estava falando antes, né, acho que tem uma hiperestimulação por conta das redes sociais, da internet. E também, novamente, a adolescência é um período de crise e a gente está num momento histórico também que teve muitas crises, né, eu falei da pandemia já, mas a gente também vive uma questão de crise climática, que é uma coisa que muitos adolescentes já pensam, inclusive gera uma certa ansiedade, Uhum. e de relações, às vezes, um pouco mais frágeis, dissolvidas ou um pouco, líquidas mesmo, usando o termo do Bauman. Então isso também gera uma certa incerteza, uma certa ansiedade. E uma coisa que eu penso muito é assim, quando você tinha um problema na escola, você ia para casa, o problema ficava na escola. Sim. Hoje em dia não, né, você está ali na escola com um problema, e aí isso vai às vezes para o grupo da turma, Uhum. isso vai te acompanhar o tempo inteiro da sua vida, né. Então, se você está sofrendo bullying, você não vai sofrer às vezes só o bullying na escola diretamente, você vai sofrer às vezes cyberbullying, né. Exato. Então é muita coisa para um adolescente lidar muitas vezes e isso obviamente vai fazer com que eles fiquem mais ansiosos. E eu acho que também tem um comportamento o adolescente às vezes vai ter essa necessidade, né, de se isolar um pouco, de ficar ali mais no quarto e tal, E acho não que deixar a mãe entrar e bater a porta. sim, e acho que isso acontece, e já não é de agora, mas acho que essa geração mais dos 10, 15 anos para cá, tendeu a ficar mais isolada por vários motivos. Eu falei da pandemia, mas por outros também. Você fica Uhum. mais tempo em rede social, jogando, né, que não é uma socialização, offline. Então, acaba sendo também uma coisa que gera um certo desânimo ou uma certa ansiedade, né, uma angústia. Porque parece que nada é tangível, nada é palpável para Interessante. alguns desses adolescentes. É uma fase em que isso vai talvez começar a se construir num desenvolvimento normal e que por vários motivos está mais difícil hoje. Esse estava trazendo um comportamento automutilatório, né, é uma angústia impalpável que eles vão Uhum. trazer para o corpo de forma palpável, né. Então é Sim. mais fácil, entre aspas, né, não sei se o termo é fácil, seria o adequado aqui, mas é mais concreto lidar com a dor física com essa dor emocional Uhum. generalizada e difusa.
Então, Nossa. um dos motivos do comportamento autolesivo vem daí, né? Essa angústia o tempo inteiro, eu não sei o que eu estou fazendo, qual é o meu lugar, o que está acontecendo comigo, então eu vou me cortar para poder, pelo menos, desviar para um outro lugar. É interessante esse ponto, porque aí eu vou voltar de novo à minha adolescência. Eu acho que ela era muito mais tangível do que uma adolescência hoje. Então, jogo. O que que tinha de jogo para o Murilo, criança, adolescente? Gente, xadrez. Olha que coisa de nerd, né? Eu jogava xadrez. Game Boy foi o máximo que eu cheguei, sabe? Atari. Foi até onde eu fui. E eu vejo que hoje o jogo se transformou numa coisa gigantesca e que antes o exercício do jogar xadrez era uma coisa intelectualizada, que os pais até reforçavam porque, né, é legal. Hoje o jogo virou um problema, né? Acho que daria já outro episódio aí, Né? inclusive. Verdade. Mas sim, né? E um adolescente gosta de jogar, né? Mas a gente tem problemas, às vezes, com isso. De uso excessivo, né? E que acaba tomando a vida daquela pessoa de forma muito intensa. Então, às vezes, ela deixa de viver a vida real para viver mais tempo online, no jogo, por exemplo, né? E as mães ficam furiosas, porque aí o danado do Enzo passa 12 horas jogando, mas ele não consegue ficar meia hora estudando. E aí a mãe fica pé da vida. Mas é muito mais estimulante jogar um jogo com muita luz, com muito barulho, com um estímulo constante do que ficar sentado lendo um livro, né? Isso não dá para comparar uma coisa com a outra. Claro que eu entendo a frustração da mãe, mas Uhum. são coisas que não são equivalentes, né? E aí a gente precisa pensar em estratégias para que esse adolescente consiga ter interesse ou desenvolva a capacidade de se concentrar em coisas que não são tão estimulantes assim. Isso é um desafio e tanto, hein? Para todo mundo, na verdade, né? Ou então a gente vai ter que transformar tudo na vida num jogo, né? Para os meninos conseguirem interagir com alguma coisa. Não sei se seria uma boa solução, né? Mas já existe isso, né? Acho que hoje tudo é Hum. muito mais gamificado. Nossa, perfeito. Gamificado é uma boa palavra. Então você vai num restaurante, você vai pedir o cardápio e não tem cardápio físico. Gente, isso para mim é uma sofrência, porque eu gosto do papel. Eu sou né? velho, eu gosto Eu de também sinto papel, falta. né? E várias experiências, né? A própria experiência de rede social é uma coisa meio gamificada hoje em dia, né? Justamente por esse reforço intermitente de recompensa, né? De likes, enfim, né? Tudo virou um pouco um jogo, no fim das contas. Uhum. Que não é tão palpável, não é tão Mas que não concreto. dá para transferir essa dinâmica do jogo para a vida inteira, Claro gente. que Tem não, outras relações, outras coisas. claro que não. Viver a vida com uma dinâmica de jogo seria bem problemático. A gente vai sair do normal já já de novo. A adolescência flerta ele, né, com questões difíceis, né? Essa figura que você trouxe sobre o tangível versus o intangível. Gente, como eu sou mais velho que você, eu percebo muito isso. Então, a minha geração hipervaloriza livro. A gente ama livro, se orgulha dos livros que tem. Você quer exibir a sua prateleira, entendeu? Na faculdade, a gente andava torto, carregando aquele monte de livro. Porque isso era o contar vantagem, carregar aquele montão de livro. Aí, hoje, eu vejo, eu tô lá dando aula, o sujeito tira um tablet, tem Tá 500 tudo livros lá lá, né? dentro. Mas leu algum? Não, aí é outra pergunta. Mas é a questão do tangível e do intangível, né? Então, é uma outra percepção. Enquanto eu romantizo a ideia do livro, aquela coisa toda literalmente pesada, hoje é outra visão, né? Uhum. Sobre agora o ler ou não ler é que são elas, né? É porque não adianta você ter 500 livros baixados se você não vai ler nenhum deles, né? Você tem essa sensação de que está acumulando conhecimento só de ter o livro, né? E é difícil mesmo, né? Eu também sinto falta do livro físico, né? Às vezes eu leio no Kindle, essas coisas, mas não é a mesma coisa. Ai, mas não é mesmo, gente. E eu gosto de ler rabiscando. Uhum. Ah, mas tem como você passar o Não grifador. é a mesma Não coisa. é, não, gente, não é igual. O físico ainda tem seu apelo, né? Sim. E na adolescência talvez seja um momento importante, né? De mediar isso, de entender a importância disso, né? Porque acho que a gente vive num momento em que o digital é muito valorizado e o físico fica em segundo plano, né? E a vida toda tá indo pro digital e tá deixando de ser real. Talvez, né? E aí, onde que a gente vai parar com isso, né? Acho que Na Matrix, sacanagem. é outra crise, né? É outra crise geracional, conflituosa, que perpassa muitas famílias, né? Uhum. Na sua realidade de consultório,
uma pergunta implicante de novo. Já aconteceu de mães levarem adolescentes e você vê, olha, não tem nada de patológico aqui. Já, já. Claro que não é a regra, né, mas eu acho que também a gente precisa pensar o seguinte, né, por mais que não tenha nada necessariamente diagnosticável ou palpável, existe um sofrimento ali que você vai poder ajudar, dar uma orientação, explicar, tipo, isso aqui acontece por isso, por isso, por isso, né. Isso já vai ajudar aquela família a entender e a lidar com aquele adolescente. O próprio adolescente também. Explicar que ó, faz parte, inclusive explicar, como eu falei antes, que existem inclusive questões físicas, neurobiológicas, que faz Uhum. parte dessa fase. E muitas vezes a pessoa pode ter até uma questão, sei lá, tá passando por algum problema ou ter, sei lá, um desenvolvimento atípico, e na adolescência isso trazer uma outra nuance, né. Então é uma Hum. adolescência que as questões que estão sendo trazidas ali naquela consulta são da adolescência, uma adolescência relativamente normal, num contexto atípico, por exemplo, né. Então, Ah, não, traz isso para um exemplo, deixa eu entender melhor isso. por exemplo, uma criança que tem diagnóstico de autismo, né, pensei nisso. Ela vai se desenvolver e vai passar pela adolescência como qualquer outra pessoa. Uhum, E questões que são típicas da adolescência vão aparecer ali na adolescência. uhum, Então você vai trazer essa questão que às vezes é difícil, por exemplo, da socialização para um autista, adicionado com questões típicas da adolescência. Então, tem necessidade de pertencer a grupo, por exemplo. Mas como que uma pessoa com esse diagnóstico vai fazer isso? Vai ter um pouco de dificuldade, por exemplo. E só de você explicar que talvez isso aqui não seja necessariamente do autismo, é uma fase da adolescência, ou questões realmente do desenvolvimento da sexualidade, né? uhum. Que também vão aparecer nessa fase. Que é normal, é importante, inclusive, que ele tenha essas descobertas, né? Com orientação, com suporte, mas faz parte do desenvolvimento normal, né? E para alguns pais, inclusive pais de autistas, que vão esperar que aquela criança seja criança para sempre, É. para alguns casos, mas não é verdade. É normal que ela passe por essa fase, que vá começar a querer talvez se vestir de um jeito um pouco diferente, inclusive explorar outras Uhum. roupas que não são necessariamente do gênero que foi designado ao nascer. Então, são questões, né, que são típicas da adolescência e que uma pessoa que tem uma questão prévia, eu estou usando o exemplo do autismo, mas pode ser outros, um Uhum. TDAH ou qualquer coisa assim. Pode ser, sei lá, você citou o exemplo da sua, a própria timidez, né? Ela já Sim. vai trazer um colorido diferente É. para a adolescência, né? Eu sempre fui uma pessoa introspectiva, então na adolescência eu tive isso como um desafio para enfrentar, né. E é normal, faz parte Uhum. eu não tinha nenhum problema, de fato, nenhum um transtorno grave ou um diagnóstico, mas foi difícil para mim esse aspecto. Então, acho que é isso, respondendo a pergunta, muitas vezes você vai explicar o que é normal, às vezes num contexto que tem uma patologia, alguma dificuldade prévia, para separar uma coisa da outra e colocar isso num contexto. Eu acho que é um pouco da essência que a gente traz aqui nesse podcast, que é uma coisa que eu sempre falo, que existe uma tendência a querer pasteurizar demais as pessoas. Então, você vai eleger o que é normal e todo mundo tem que encaixar naquele negocinho ali, não dando margem para nenhuma excentricidade, porque qualquer coisa vai ter que virar um diagnóstico. Eu tenho uma implicância enorme disso. E esse aqui é um pouco do nosso esforço aqui, né? Sim. De falar de coisas que são normais nesse colorido de coisas diversas, né? Que não precisa ter um padrãozinho tão encaixadinho para dizer que é uma adolescência típica ou normal. Acho que a gente é ser humano, né, e eu acho que uma das características que a gente devia valorizar mais é a diversidade. Aprender a conviver com as diferenças. E é um pouco da dificuldade que alguns pais têm, inclusive, né, Sim. de entender como que se comunica com um adolescente de hoje em dia. Então acho que tem uma dificuldade, a gente fala muito da dificuldade do adolescente, mas a gente precisa também, às vezes, ver que essa dificuldade surge num contexto de problemas familiares, por exemplo, ou de uma dificuldade de comunicação. O adolescente vai ter dificuldade de se comunicar, porque ele é um adolescente. E o adulto que deveria ter um pouco mais de cabeça para lidar com as questões, às vezes não tem, vai ter um problema, enfim, né. Uhum. Então acho que é um ponto também que eu acho que precisa também ser trazido. Se a gente está falando de adolescente, a gente tem que pensar nisso também. E acho que é uma dificuldade que eu vejo também no consultório, dos pais conseguirem se comunicar com esse adolescente e olhar com um pouco mais de empatia, né, com um pouco mais de paciência. Eu sei que é difícil, né, Ou, eu não sou imagina. pai, mas eu já fui adolescente e acho que, dá pra gente tentar
dar uns passos para trás, olhar com calma, tentar Uhum. conversar. Às vezes ele não vai dizer de forma direta o que está acontecendo, mas sinais indiretos vão aparecer, né? Não estou falando isso para você ficar necessariamente procurando coisas ou preocupado, mas se aproxime, demonstre interesse. Por mais que você não goste daquela banda esquisita de roupa colorida que seu filho escuta, mas por que está por trás desse interesse, Uhum. né? O porquê que ele gosta daquilo? Às vezes você vai até descobrir uma coisa interessante sobre De o seu repente filho. você também pode até aprender a gostar daquilo, Pode gostar ou não, mas né. assim, entender por que ele gosta daquilo. Sim. E se relacionar com ele. A partir daí, conseguir participar desse mundo, que eles vão talvez tentar te colocar para fora, tentar se aproximar com cautela, né. Vamos para aquele nosso momento bate e volta. O momento é que a gente vai trocar de papéis. O doutor Anderson vai poder me apertar com perguntas instigantes, e aí eu vou ver o que que eu falo. É seu momento agora de me apertar. Ai, minha hora chegou então, É, vou me exatamente. vingar. Vingança. Então, como é que você reagiria se um adolescente chegasse para você e te chamasse de cringe, no pleno consultório, assim? O que você ia dizer para ele? Eu ia falar: "Ó, não, eu sou vintage, não cringe", porque até o próprio termo vintage já está ultrapassado, né. É, eles dão sempre as coisas mudam, né, então o que é vintage hoje, daqui a 3, 5 anos vai ser outra coisa, mas sempre É. volta, não tem jeito. Eu sou vintage, eu sou cringe, pode me chamar de ultrapassado, tá tudo certo, não tem problema". A outra pergunta que eu tenho para te fazer é, mesmo sendo adulto, existem ainda momentos que você se defronta com situações que você volta um pouco para a adolescência e se sente adolescente de novo? Super, super. Eu estou vivendo outra etapa da vida que, né, que é contemplar o envelhecimento. Uhum, E aí eu fico meio frustrado às vezes, porque eu imaginava quando jovem que o adulto, né, o Murilo com mais de 40, ia ser uma pessoa emocionalmente estável, bem resolvida. Que tem nada estável, bem resolvido, a gente ainda vive um monte de dilema e se sente inseguro em tantas vezes. Aí você fica pensando assim, gente, a gente acha que essas etapas da vida é igual virar a página de um livro e sim. seguir, mas na verdade não é assim, né? Todo mundo carrega um pouco da criança, um pouco do adolescente. Nossa, eu me vejo o adolescente inseguro em muitas situações ainda, né? E, sinceramente, eu acho que não tem que matar o adolescente, não, né? É bom que ele esteja aqui, tem coisa boa nesse adolescente aqui dentro também. Faz parte da nossa história, né. Faz parte da nossa história, é parte da nossa essência. Se a gente abrir mão desse adolescente, a gente perde em autenticidade, eu Uhum. acho. Então, eu sou aquele adolescente esquisito, meio intelectualizado demais para o contexto, e é esse que eu sou. Então, sei lá, ele está aqui. O Murilo Uhum. adolescente cheio de conflito ainda está aqui e vai ficar até para sempre. E acho que a última pergunta que eu tenho para fazer é que conselho você daria, assim, conselho curto, para os adolescentes do DF? Gente, estuda. Eu acho que o melhor conselho que eu tenho para dar para um adolescente é estuda, pelo amor de Deus. Não espere que sua mãe te cobre para você estudar, não. Você tem que estudar porque você tem que estudar. Então, porque é uma coisa que eu vejo na adolescência, uma ânsia por um tipo de independência. Sim. E, gente, como é que você constrói essa independência a não ser estudando, fazendo faculdade, criando a sua independência econômica, inclusive, perpassa por isso. Então, eu não vejo um outro conselho para dar que não seja estude. Estude com afinco, não fique questionando tanto assim o valor do conhecimento tradicional, estude por estudar, aprenda a gostar de estudar, porque eu acho que o jogo é por aí. Então, meu conselho é estudar. É um bom conselho? Eu escutei muito esse conselho na minha vida, né, e me ajudou em muitos momentos. Eu acho que sim. A gente falou muito sobre o quanto as coisas mudaram hoje, né, então, você falou sobre, às vezes, os adolescentes de hoje em dia terem um pouco mais de dificuldade de entender o valor da tradição, do estudo em si, né, Uhum. por serem talvez um pouco mais imediatistas, enfim. E acho que é uma mensagem importante mesmo, né, para a gente pensar, dar mais espaço para se intelectualizar um pouco, dar espaço, às vezes, mais para introspecção. Acho que a gente Uhum. vive num momento de muita extroversão, assim, se Uhum. colocar, você precisa estar sendo visto pelas pessoas, e tudo bem, acho que é importante mesmo, mas isso não exclui a necessidade que a gente tem, às vezes, de ficar um pouco sozinho, Ó. estudar um pouco, Uhum. né,
ler um livro. Acho que é importante e é um exercício importante para um adolescente fazer, de fato, né? Justamente para ele entender o que que ele quer, o que que ele não quer, sem ficar focado só no exterior, né? E voltando ao que você falou, trazer um pouco do tangível, né, Sim. pro adolescente. Não ficar tão viciado no virtual, ter um pouquinho do mundo real também, eu acho que é importante, né? Aí já estou dando 2 conselhos, eu tinha direito a um só. É estudar. Você acha que os pais hoje em dia, já ele falou muito dos adolescentes, eu até aqui no final falei um pouco dos adultos no fim das contas. Então, você acha que os pais hoje em dia eles estão só perdidos ou eles estão colhendo o que eles plantaram? Nossa, que pergunta difícil, polêmica. Eu não atendo criança e adolescente, mas eu atendo os pais. E eu vejo o quão conflituoso é. Eles se questionam sobre a forma de educar, como educar sem traumatizar, e rola muito sentimento de culpa, as mães em especial, um sentimento de culpa enorme, daquela coisa assim, aonde eu errei, ah meu Deus, tem um sentimento muito angustiante. É, e aí eu tenho meu irmão mais velho, ele é diretor de uma escola de freira em Uberlândia. E ele, em nossas conversas, ele traz muito disso, desse conflito dos pais com os adolescentes, questionando qual é a forma certa de educar e tudo mais. Gente, eu vou chamar o Henrique um dia para a gente falar de educação, meu irmão mais velho. Eu acho que é um pouco dessa coisa da dinâmica da culpa, né? Que rola muito. A mãe se culpa muito sobre traumatizar ao educar. E eu acho que faz parte do processo, então não tem que sentir tanta culpa por educar. Eu acho que os pais precisam de apoio, aconselhamento mesmo, porque enfim, os conflitos geracionais fazem parte disso também. Então é sempre um desafio. Eu acho que os pais precisam de atenção e apoio. Acho que pra falar de adolescente, não tem como a gente ignorar os pais, né? Os pais estão participando disso. Então, você vai conseguir intervir num adolescente sem pensar na família? Não vai. Eles estão na família. Exato. Então, a gente não consegue separar uma coisa da outra, que é um dos desafios da psiquiatria infantil, né? Da infância da adolescência. Gente, Você sempre me dá vontade de falar para a mãe e para o pai assim, já assistiu o Super Nani? Você lembra desse programa? Eu amava Super Nani. Gente do céu, eu acho que falta um pouco de Super Nani na galera hoje. É um pouco disso que você falou, dos pais que não sabem se comunicar, não conversam com o menino, não entra num acordo claro E com o a jovem. dificuldade de estabelecer limites sem se sentir culpado, né? Tem isso que você falou sobre essa culpa, né? E acho que faz parte da vivência de ser pai. Às vezes você vai ter que cometer erros, ninguém é perfeito, né? E tudo bem, mas ir para um outro lado de simplesmente deixar o menino, a criança ou o adolescente fazer tudo, não é também a E solução, né? poupá-lo de toda a É frustração impossível. cilada. E o adolescente vai precisar de limite, né? Vai precisar de um direcionamento. É o papel do adulto fazer isso. É o papel da sociedade fazer isso. A gente, falando dos pais, a gente precisa também entender qualquer pessoa que é um adulto tem o dever de proteger e cuidar dos adolescentes e das crianças. É o nosso papel quanto sociedade, né? Acho que tem um movimento, às vezes, até das pessoas falarem: ah, eu não quero saber de criança, não quero criança em lugar nenhum. E tudo bem, você pode não ter escolhido não ter filhos e não conviver tanto com criança, mas a sociedade é formada a partir Uhum, das crianças e dos adolescentes. Então, é nosso sim, papel enquanto pessoas e adultos cuidar um pouco deles também, né? sim. Gente, esse assunto se desdobra em mil arborificações que é até difícil pensar nelas. Eu prometo para vocês que a gente vai voltar com assuntos assim. Vou chamar o Dr. Anderson de novo. Tem muita coisa para a gente explorar sobre rede social, cyberbullying, comportamentos automutilantes, porque a gente tentou ficar focado agora no que seria adolescência normal, mas eu vou te trazer de novo para a gente falar de coisas que são um pouco mais patológicas, que são temas muito sensíveis, que eu, atendendo pais, eu vejo isso aparecer o tempo inteiro. Então, nossa, a gente ainda tem muito o que conversar. Gostaria de agradecer você por ter vindo, conversado conosco e partilhado um pedacinho da sua adolescência conosco. E já fica aqui o convite para voltar outras vezes para a Claro. gente continuar nosso papo, que eu acho que tem muita gente que vai se beneficiar desse tipo de papo aqui. Doutor, onde te acha? Como é que te encontra? Rede social? Onde você trabalha? Gostaria de agradecer o convite. E aí, sobre os contatos, redes sociais, tô começando a experimentar um pouco isso agora, né? Mas tem um Instagram voltado para isso que chama garcês.psiquiatra.
Eu atendo lá no Serenitinhas, né, que a gente inaugurou Exato, agora. vou falar do nosso projetinho no final. Então, para marcar consulta, enfim, para a gente conversar, é por lá que eu estou atendendo atualmente. Ó, o Dr. Anderson é parte da nossa equipe de trabalho e agora a gente está desenvolvendo o Serenitinhas, que é uma espécie de versão Kids dos Serenitas. E ele é parte desse conjunto. Depois eu vou trazer as novidades para vocês. Então, gente, entra lá na rede social do Espaço Serenitas, que você vai achar publicações do Dr. Anderson Garcês e depois ele vai trazer coisas sobre o Serenitinhas, que é o nosso projeto para atender crianças e adolescentes. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez e já fica aqui o convite para as próximas. Claro. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a Tchau. próxima.